acabou de soltar uma notícia bombástica, na verdade uma decisão bombástica sobre prisão de Eduardo Bolsonaro. Eu vou explicar por que essa informação, essa decisão do Alexandre de Moraes é muito mais grave do que a gente imagina. Você precisa ter acesso a essa notícia gravíssima contra Eduardo Bolsonaro. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, na verdade é uma notícia terrível que acabou de ser confirmada contra Lula da Silva. Delegado da Polícia Federal acaba de mandar um alerta, um grave alerta para Lula da Silva. Delegado da Polícia Federal envia alerta para Lula da Silva. Por quê? Lula está desesperado com essa bomba que acabou de ser confirmada direto da Polícia Federal para Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, o Flávio Bolsonaro, gente, tá? O Flávio Bolsonaro também decidiu dobrar a aposta e peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? O próprio Flávio Bolsonaro. Vocês sabem que o Moraes acabou de autorizar a abertura de um inquérito para investigar o Flávio Bolsonaro, que pode deixá-lo inelegível, fora da eleição. Quem achou aí que o Flávio Bolsonaro ia se intimidar, iria se ajoelhar para o Moraes, se enganou redondamente. Ele decidiu peitar e confrontar Alexandre de Moraes num vídeo sensacional que eu vou trazer também nesse boletim para vocês. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. DPU diz que Moraes violou a Constituição em ação contra Talhaferro. Defensoria Pública da União partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. Está aqui a matéria da Gazeta do Povo, vamos entender? A Defensoria Pública da União afirmou nesta quinta-feira que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, violou a Constituição ao nomear o órgão para a defesa de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do próprio magistrado. Nessa terça-feira 14, Moraes destituiu a defesa particular, né? Ou seja, descartou, expulsou a defesa particular e nomeou um defensor público para representar Talhaferro. A medida foi tomada após os advogados do ex-assessor se recusarem a participar de uma audiência de instrução. A DPU argumenta que a decisão ignora o direito do réu de escolher seus próprios advogados e pede a anulação absoluta do ato de nomeação. Para o órgão, o ministro atropelou garantias constitucionais ao optar por um caminho mais célere, em vez de seguir o devido processo legal. A opção pelo caminho mais célere, a nomeação sumária da DPU sem consulta ao acusado, não encontra amparo no texto legal e configura violação direta do Código Penal e as garantias constitucionais decorrentes do devido processo penal. Destaca o documento. A Defensoria destaca que a assistência jurídica do Estado é uma medida de exceção e subsidiária, enfatizando que a escolha livre de um advogado que goze de confiança do imputado é um direito clássico reconhecido, inclusive pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também violada no caso. Ou seja, Alexandre de Moraes dando uma banana para o devido processo legal, para, né, o que está na Constituição, no Código Penal, no que está na lei, destituiu os advogados do Talhaferro e colocou outro que não tem nada a ver com a paçoca, que não sabe nada de nada. E, claro, não vai lutar com unhas e dentes para proteger Eduardo Talhaferro, porque não sabe a fundo tudo que o Talhaferro sofreu, que vem passando. É simplesmente inacreditável, gente. Quando eu tive acesso aqui a essa informação, eu pensei, gente, isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Eu acho que, às vezes, esses ministros da Suprema Corte, acho que eles enxergam aqui na testa, né, da população brasileira, trouxas. É subestimar a inteligência do povo brasileiro. Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão dessa aqui, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. E agora eu faço questão de trazer para vocês, jornalista da Globo News entra em desespero
ao descobrir a influência que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm junto ao governo Donald Trump. E entrou em desespero ao descobrir que Trump humilhou Lula da Silva. Assistam que vocês vão entender. A questão é que houve uma intervenção. Ontem teve comemoração do Eduardo Bolsonaro, aí, agradecendo ao Trump, agradecendo ao Marco Rubio. Isso não pode ser descartado, falando como se fosse uma grande vitória. Então, de fato, apesar dessa aproximação do Lula com Trump, do Trump com Lula, em determinado momento, nunca deixou de ter interlocução Eduardo Bolsonaro e alguns bolsonaristas com o setor do governo americano mais radical, mais de direita. Essa comunicação sempre existiu, sendo que estava interditada porque você tinha ali o interesse comercial acima de tudo, né? Questões pragmáticas do próprio Trump, porque precisava, enfim, ele volta atrás ou vai adiante de acordo com sua conveniência. O que a gente está vendo é que, por parte também do Brasil, do Lula, existe um distanciamento do Trump. Na guerra do Irã, isso ficou muito claro. Por quê? Porque você tem um movimento de responsabilizar o Trump e colocar no bolsonarismo que apoia o Trump a questão do aumento dos preços aqui no Brasil por causa do aumento do petróleo e a repercussão disso na inflação brasileira. Então, isso já tem um movimento. Houve mais um passo, quando o Trump ataca o Papa Leão. A gente falava isso aqui esses dias. Houve uma reação do próprio Lula. Já vamos falar Houve uma reação do próprio Lula. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe o Lula interessado em pegar o eleitorado católico brasileiro. Então, existe esse movimento de um distanciamento por causa de ano eleitoral. E o bolsonarismo está se associando ao Trump. Então, existe forças cada vez mais claras em relação aos Estados Unidos, em relação ao Trump, ou seja, Lula se afastando e o bolsonarismo sempre comemorando, aplaudindo o Trump. E vamos ver como vai ser o resultado eleitoral aqui, mas existe uma eleição no meio do caminho. Resumindo para vocês, gente, tá? Gerson Camarote, jornalista da Globo News, revela que os últimos acontecimentos, tanto com relação ao Ramagem, né, a prisão, a soltura de Ramagem, mostra que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, sim, têm influência muito grande junto ao governo Trump. E com relação ao Papa, né, tudo que o Trump disse, com aquela treta, né, entre o Trump e o Papa, Lula ficou do lado de quem? Do Papa. Não estou dizendo aqui, gente, Fabiana, quem está certo, quem está errado. Só estou dizendo que o Lula escolheu um lado. O lado que ele escolheu é ficar contra o Donald Trump aqui em ano eleitoral. Então, segundo o Gerson Camarote, com esta decisão de confronto, né, confrontar o Donald Trump na questão aí do Papa, isso vai gerando aí um desgaste, né? O desgaste entre Trump e Lula vem só aumentando, aumenta a cada dia que passa, porque primeiro veio a guerra do Irã e o Lula foi lá, cutucou o Trump várias vezes, sempre do lado do Irã, né? E atacando o Donald Trump. Depois veio a questão do Ramagem. O Lula começou a rotar, né, que é cooperação, Polícia Federal com ICE, ele foi preso, vai ser enviado, extraditado de volta para o Brasil. Não aconteceu, o governo Trump soltou o Ramagem, ou seja, mais uma questão negativa para o Lula, e a questão do Papa, né, gente, veio para selar. Então, realmente, segundo o Gerson Camarote, o Lula tem se distanciado muito de Donald Trump, em detrimento de Flávio e Paulo Figueiredo, que mostrou de uma vez por todas que tem sim grande influência sobre o governo americano. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Isso é motivo para o Lula ficar desesperado, né? Ou seja, entre Eduardo Bolsonaro e Lula, o governo Trump decidiu ficar com Eduardo Bolsonaro. E falando em notícia grave, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês, gente, tá?
Flávio Bolsonaro. Muita gente pensou assim, agora que o Alexandre de Moraes autorizou a abertura de inquérito contra o Flávio Bolsonaro, né, inclusive inquérito que pode deixá-lo inelegível, fora da eleição. Muita gente achou que o Flávio Bolsonaro ia ficar de joelhos, né? Ia se esconder, ia dar uma sumida, mas não, o Flávio Bolsonaro dobrou a aposta e decidiu bater de frente e partiu para cima do ministro Moraes. Vejam só. É que o ministro Alexandre de Moraes, ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. A ligação histórica que existe entre o Lula e Maduro é pública, então eu sinceramente não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando com a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, né? Sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro, fecha portas com países que são parceiros comerciais do Brasil há muito tempo. E o coleguinha dele, o Maduro, está lá respondendo pelos crimes que ele cometeu. Isso que tem ali o Hugo Chávez como um dos fundadores do Foro de São Paulo. Então tem uma ligação histórica entre o Lula e esse pessoal da esquerda. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente. É a Venezuela que Chávez sonhou. E utiliza-se de métodos nada tradicionais para sustentar as economias de seu país, inclusive ligação com o narcotráfico. Então nós aqui vamos nos posicionar, somos antiterroristas, antitraficantes, e o Lula, ele pode querer usar o instrumento que ele quiser para me cercar, usar os seus coleguinhas do poder em Brasília para tentar me intimidar, mas não vai conseguir, e a única certeza que eu tenho é que ele não será mais presidente do Brasil. Resumindo, gente, assistam esse vídeo, voltem atrás, assistam de novo, porque possivelmente esse vídeo aqui não vai ficar muito tempo no ar. A gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Tudo que liga Lula a Nicolás Maduro, a terrorista, ou qualquer coisa nesse sentido, eles entram em desespero, né? O Lula passa 3 anos e meio idolatrando o bandido, terrorista, né? Maduro, regime do Irã, ele passa 3 anos e meio idolatrando esses terroristas, mas nos últimos 6 meses ele não gosta de ter o nome atrelado a esses bandidos de estimação do Lula. Então, gente, assistam, volta um pouquinho, assistam novamente, porque possivelmente esse vídeo aqui pode ser tirado do ar a qualquer momento. Outro que partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes foi o Estadão. O Estadão critica a ação de Moraes contra Flávio Bolsonaro e alerta para judicialização eleitoral. Abre um precedente muito grave. Essa decisão do ministro Moraes abre um precedente gravíssimo. Calma que vocês vão entender. Em editorial publicado nesta sexta-feira, o jornal Estadão criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de autorizar a abertura de um inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o presidente Lula. Segundo o veículo, a medida representa um risco ao debate democrático ao levar disputas eleitorais para o campo judicial. Segundo o Estadão, abre aspas, às vésperas da campanha oficial, a temerária decisão de Moraes serve de alerta para o perigo da intromissão do judiciário no debate público, diz trecho lá do texto. Não há democracia no mundo que resista à tutela dos eleitores por juízes que se veem como curadores do discurso político, de uma opinião, de uma pessoa que tem prerrogativa, né, da proteção parlamentar, da imunidade parlamentar. Flávio Bolsonaro está protegido pela imunidade parlamentar, isso está na lei. Mas o Alexandre de Moraes parece que está rasgando a lei numa tentativa desesperada, pelo menos abre precedente para a gente interpretar assim, para tirar o Flávio Bolsonaro do caminho, que é o cara que está à frente aí nas pesquisas. Se tornou uma grande ameaça
para o Lula se perpetuar no poder. Então, o próprio Estadão... E uma coisa, gente, eu falo para vocês, normalmente, eles tomam a decisão, né? Vai para a imprensa. Aí eles analisam, gente, vamos ver como é que vai ser a opinião pública, qual que vai ser o comportamento da imprensa. Se eles ficarem quietinhos, se eles aceitarem, eu vou em frente. Mas se a imprensa começar a massacrar, começar a detonar e destruir essas decisões, aí que eles recuam. Deu para vocês entenderem como é que é o modus operandi? É assim, eu vou tomar a decisão, vou deixar a bola quicando. Se ninguém chutar, eu vou continuar no jogo. Mas se alguém for lá e estourar a bola, acabou o jogo. Aí eles param. Deu para vocês entenderem, tá? O quanto é importante a mídia, a imprensa, a rede social, influencers, youtubers, mostrar a preocupação com o que está acontecendo. Deu para vocês entenderem, gente, o quanto é importante a pressão política, pública, da imprensa. E é o que está acontecendo, gente. Se está no Estadão, eles estão sabendo. Se o ministro Alexandre de Moraes, com essa decisão, tá, está sendo tripudiado, detonado pelo Estadão, vocês podem ter certeza que eles já estão sabendo, eles acompanham o Estadão. Inclusive tem ministros lá que tinha até coluna, né? Quando precisava tinha coluninha lá dentro do Estadão. Normalmente para responder outras críticas de outros jornais, inclusive até jornais internacionais. Teve uma vez que o The Economist fez uma matéria detonando, né, lá o Luiz Roberto Barroso, e ele pediu espaço no Estadão para responder a matéria lá da Inglaterra, do jornal britânico. Então, assim, eles acompanham o Estadão. Aí ele teve espaço no Estadão e ele foi lá e deu a sua versão sobre o que ele estava sendo acusado lá, o que estava sendo denunciado no jornal The Economist. Então, eles acompanham o Estadão. É importante o Estadão partir para cima do Moraes para ele entender que todo mundo está de olho e relatando que essa decisão dele pode abrir precedente muito perigoso. Vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre uma informação extremamente... Antes de falar sobre prisão do Eduardo Bolsonaro, deixa eu trazer aqui, gente, tá? Delegados da Polícia Federal mandam um alerta para Lula da Silva. Delegados da Polícia Federal alertam Lula sobre extrema frustração com o compromisso descumprido, gente, tá? Ou seja, Lula da Silva fez um compromisso com os delegados da Polícia Federal e não cumpriu com a sua promessa, não cumpriu com o que foi acordado. E os delegados da Polícia Federal estão frustrados com Lula da Silva. É uma boa decisão o Lula comprar briga com os delegados da Polícia Federal? Acho que não. Isso pode custar muito caro, muito caro. Vocês vão entender, gente, tá? Então vamos lá. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal enviou ontem a Lula um ofício formalizando a insatisfação da categoria com o descumprimento do compromisso assumido no fim do ano passado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Eles assumiram um compromisso com a Associação dos Delegados, mas o Lula não cumpriu, gente, tá? Então vamos lá. O FUNCOC seria financiado com recursos provenientes do próprio crime, como bens confiscados, acordos e receitas de apostas, e era a principal reivindicação das categorias de segurança pública federal nos últimos meses. O plano era utilizar o dinheiro que fosse resgatado do tráfico, né, dos bandidos, dos criminosos, para injetar em melhorias do trabalho desses delegados da Polícia Federal, mas o governo Lula pegava esse dinheiro, resgatava esse dinheiro, recuperava esse dinheiro, mas não cumpriu o combinado. O dinheiro foi enviado para outros setores. E eles estão revoltados porque o Lula não cumpriu com a sua promessa. Em resposta à mobilização, Lula editou 10 dias atrás uma medida provisória
que destina parte dos recursos, né, do dinheiro do fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades fim da Polícia Federal na Funapol, ao custeio de saúde dos policiais federais. Mas a iniciativa gerou extrema frustração. Eles ficaram revoltados com essa decisão do governo Lula. Então, gerou extrema frustração entre os delegados da Polícia Federal, que enxergam cada vez mais o rebaixamento da carreira e se preocupam com as reais condições futuras de enfrentamento ao crime organizado. Então, em vez do Lula pegar esse dinheiro que eles recuperaram do crime organizado para melhorias no trabalho da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal, o Lula desviou o dinheiro. O Lula não cumpriu com o seu acordo, com o compromisso que ele fez. É a primeira vez que o Lula faz isso na vida, gente, tá? Não cumpriu uma promessa, né? Para surpresa zero de ninguém, gente, tá? Esses delegados foram bem, assim, meu Deus do céu, gente, confiar numa promessa do Lula, foram muito inocentes, né? Meu Deus. Ou seja, o Lula pega uma dinheirama do crime, né, organizado. O que será que o Lula fez com esse dinheiro, né, gente? Tá? É uma boa pergunta para ser respondida. Vamos falar sobre a prisão, do Eduardo Bolsonaro, porque parece que é exatamente isso que Alexandre de Moraes quer. Moraes dobra a aposta contra Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer aqui a matéria da Veja explicando os detalhes, porque acabou de sair na imprensa aqui essa notícia sobre prisão de Eduardo Bolsonaro. Mas eu imagino, gente, que o Alexandre de Moraes deve estar bem furioso com o Eduardo Bolsonaro. Afinal de contas, né? Eduardo Bolsonaro foi um dos colaboradores da soltura do Ramagem lá nos Estados Unidos, né? Inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro escreveu uma nota agradecendo o Marco Rubio, né, e o governo Trump. Nitidamente, o Eduardo Bolsonaro mandou um recado para o Alexandre de Moraes. Olha, nós temos o Marco Rubio, temos do nosso lado o governo americano e o Ramagem, Moraes, que você estava louco para, né, levar de volta para o Brasil para cumprir pena de prisão, está solto aqui graças à ajuda, né, a nossa ajuda aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que o Moraes deve estar com uma pontinha de raiva do Eduardo Bolsonaro, né? Aí ele veio e dobrou a aposta contra Eduardo Bolsonaro. Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro à prisão em julgamento no STF. Para surpresa zero de ninguém, o Moraes votou pela prisão, defendendo a prisão de Eduardo Bolsonaro. Tá aqui, gente, matéria da Veja. O ministro Alexandre de Moraes do STF votou para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a 1 ano de prisão em regime aberto. Moraes considerou que Eduardo cometeu difamação contra a deputada Tabata Amaral, ao insinuar que ela quis beneficiar um empresário quando apresentou um projeto de lei. O julgamento acontece no plenário virtual. O ministro, então, alegou que Eduardo está em local incerto e não sabido e que por isso não é possível substituir a pena por outras medidas. Então, tá aqui. Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por criticar por críticas, né, a Tabata Amaral. Não é mole não, gente, tá? Eduardo Bolsonaro participou, né, da luta para tirar o Ramagem da prisão. Ele foi solto. Eu acho que Moraes não gostou muito não, porque, no dia seguinte, o Moraes tomou a decisão, ele defende, né, a condenação de Eduardo Bolsonaro. Deixa eu trazer esse vídeo aqui do Marcel Van Hatten, que revelou que os ministros do STF estão desesperados. E o motivo? Vocês vão ter que assistir para descobrir. Segundo Marcel Van Hatten, os ministros do STF estão desesperados. Por quê? Qual é o motivo do desespero? Assista que vocês vão entender. Na verdade, Piotr, eles estão expressando aquilo que eles já faziam nas sombras antes, porque nós já temos deputados exilados, deputados caçados, nós já temos pessoas perseguidas em todas as áreas, jornalistas. No entanto, o que nós estamos vendo, na minha opinião, é um desespero mesmo de quem sabe que a água chegou no pescoço.
Se nós olharmos em perspectiva histórica o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, e eu falo talvez com certo otimismo, nós estamos vendo realmente os estertores dessa consolidação que eles tinham de poder na mão, passando a ser uma deterioração. Porque ninguém se sustenta quando uma reputação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma reputação ilibada, passa a ser uma reputação questionada pela sociedade. Então todos esses escândalos envolvendo Banco Master, ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Moraes e Cássio Nunes, pelo menos esses três, com familiares envolvidos em contratos à instituição que foi liquidada pelo Banco Central. Importante lembrar, o Banco Central agora durante o governo Lula, ainda que uma instituição autônoma. Quando vai chegando tão perto deles, nós vemos que há um certo desespero, e esse desespero foi revelado da pior forma possível. E não só em relação ao Alessandro Vieira, que foi agora o exemplo mais recente em virtude do que ele fez lá com a CPI do crime organizado, que foi indiciar 3 ministros do Supremo. Mas é importante lembrar que 2 pré-candidatos à presidência da República também foram, nessa última semana, alvo de manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Flávio Bolsonaro, que está liderando as pesquisas em razão de um vídeo publicado no passado sobre o Lula, agora vai ser alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. E o governador, ou ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi questionado pelo ministro Gilmar Mendes em virtude de uma decisão no passado favorável ao Estado de Minas, como se aquela decisão do ministro Gilmar Mendes implicasse em um favor que obrigasse o governador Zema a se calar sobre os intocáveis, como ele tem chamado os ministros do STF. Então, na minha opinião, o que nós estamos vendo agora, claro que para quem olha só para a árvore, fica desesperador, porque é realmente uma luta muito grande que está sendo travada contra esses abusos. Mas se nós olharmos em perspectiva histórica e compararmos com outros momentos da história nacional, me parece que estamos indo mais para um fim de um regime de exceção, para depois desse período eleitoral principalmente, nós temos condição de retomar a democracia, do que de fato estamos vivendo um período em que não há mais volta. Ou seja, o que o Marcel Van Hatten, né, deputado federal, acabou de expor aqui, gente, tá? Foram as várias decisões tomadas por ministros do STF, tanto o decano, né, Gilmar Mendes, aquela própria fala, né, do ministro Dias Toffoli, ameaçando que, né, vários parlamentares poderiam ficar inelegíveis se continuassem atacando a instituição, quanto a essa própria decisão do Alexandre de Moraes em abrir um inquérito contra Flávio Bolsonaro, que inclusive pode deixá-lo inelegível. Todas essas decisões, segundo Marcel Van Hatten, é a prova de que eles entraram em desespero. Eles entraram em desespero, estão completamente enlouquecidos para estancar essa sangria. Porque se eles se sentem ameaçados por quem quer que seja, eles vão lá, tomam decisões, essas que vocês acabaram de ouvir aqui no vídeo do Marcel Van Hatten. E todas essas decisões, segundo Marcel Van Hatten, esboçam completo desespero. Aquela questão de se blindarem, de se protegerem para que nada os atinja. É desespero ou não é, gente, tá? Agora, o desembargador, ex-desembargador de advogado, Dr. Sebastião Coelho, soltou uma bomba contra o governo Lula, gente, tá? Muita gente não tá comentando, mas isso aqui é mais grave do que a gente imagina. Prestem atenção. E podem ter certeza, tá? Que o Lula, os cupinchas, né, os companheiros do Lula, não devem ter gostado nada da denúncia que o doutor Sebastião Coelho acabou de fazer aqui nesse vídeo. É muito grave, vejam só. Notícia do jornal Metrópolis informa que uma auditoria do TCU identificou que a FAB gastou 285 milhões de reais em voos para autoridades. Dos 266 processos analisados, 25% simplesmente não tem justificativa. E mais, em 70% dos voos, as pessoas que voaram não foram identificadas. Vejam que os jatinhos utilizados têm capacidade para, no mínimo, 8 passageiros. Mas um escândalo maior ainda é que desses voos, em 111 voos, apenas um passageiro. Isso é um escárnio com o dinheiro público. A FAB e o Ministério da Defesa poderiam ter utilizado esse dinheiro para emprego na própria força, em benefício dos militares e das instalações. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Em breve eu vou te contar quanto você gasta com a segurança dos ministros do STF e seus familiares. Paz a todos.
Gente, tá? É por isso que eu sempre falo pra vocês que Lula da Silva é um câncer para o Brasil. Ele não vem pra somar, ele não vem pra melhorar a vida do povo brasileiro, ele vem pra dar uma vida de luxo pros seus cupinchas, pros seus companheiros, né? Como ele costuma dizer, meus companheiros. Os companheiros do Lula, gente, tá? Vivem num luxo sem precedentes. E o povo brasileiro nessa miséria que não acaba nunca, né, gente? Com o PT e com Lula na presidência da República, o Brasil tá fadado a viver nessa miséria e nessa pobreza. Enquanto eles lá do alto escalão, gente, tá? É jatinho. Uma pessoa viajando num avião. Vocês têm noção, né, do valor que custa uma viagem dessa? É demais, gente.